Fala, meu povo! Hoje estamos com um episódio diferente aqui, hein? Estamos com o nosso primeiro convidado não dentista, mas que vai somar bastante aqui para o nosso dia a dia do consultório. Estamos com ele que é contador, tá? MBA, ele tem MBA em auditoria e controladoria, MBA em gestão empresarial e previdenciária, professor e sócio da H4 Contabilidade. Hugo Gomes. Aê! Ele é o famoso contador das estrelas, Contador né? das estrelas, esqueci de falar isso. A parte mais importante. E agora é empresário da banda com Como é a banda? o Dr. Bruno Bastos. É a banda... Pé como é de do cana. Simpsons? Pois é, ele está sendo dividido em dois, o Bruno. Deixa ele, eu vou pegar ele. Queria agradecer o aceite do convite para vir participar aqui do nosso podcast. Muito obrigado, doutor Luiz. Eu agradeço a Priscila, agradeço a doutor Luiz. Tá aqui é um momento ímpar que a gente pode contribuir também com o nosso conhecimento e também ajudar os nossos colegas dentistas também que estão aí começando agora a saber qual o norte vai tomar nessa nova tomada de decisão, se vai para uma especialidade de uma pessoa física, se vai abrir um consultório de pessoa jurídica, e assim a gente começa o nosso dia. Com Ótimo. certeza. Olha, temos tantas perguntas, você não tem ideia, viu? Mas vamos começar com a outra novidade. Ó, novidade o Hugo boa. é a primeira, a gente vai no transcorrer aqui do nosso episódio. E a segunda é que temos mais um novo patrocinador. E esse patrocinador é a Dental Mac, que está presente tanto em Salvador, então já conhecia lá em Salvador. Essa é a coincidência, né? Que ela tá em Maceió e Salvador. Até Priscila me roubar e me trazer aqui para Maceió. E aí, quando eu vi também a Dental Mac. Então, todos os equipamentos, todos os insumos que a gente precisa aqui do consultório, tá aqui com a Dental Mac. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais. Com certeza. E me diz aí, Hugo, quem é Hugo? Hugo consegue dividir ali a vida profissional da vida de lazer? Ou você acha que mistura tudo ali e não tem muito tempo para as outras coisas? Me fala um pouquinho da sua infância, como é que chegou a ser o contador das estrelas. Okay. Mas é verdade, eu não deixo de ser. Eita, vamos lá. Na verdade, o Hugo sempre foi um jovem, uma criança batalhadora que sempre teve na vida o objetivo de querer vencer. E eu acredito que não foi o Hugo que escolheu a contabilidade, foi a contabilidade que me escolheu, entendeu? Na verdade, meu pai é contador. Meu pai é contador, mas ele não exercia essa função de contador, funcionário público. E quando eu estava ingressando na faculdade, ninguém sabe quando está no terceiro ano o que realmente você vai querer fazer, né? Verdade, é um fato. E fica naquela situação ali, cá. E foi quando meu pai disse: meu filho, faça a contabilidade. Eu queria fazer história. Rapaz, sempre tem alguém na família. Mas você sempre foi boa em exatas? Nada, eu gostava do Jack Chan, aí vi aquele desenho lá que ele era arqueólogo, eu quero ser arqueólogo igual o Jack Chan. Aí vamos lá, e queria fazer, meu pai disse: não, meu filho, faça a contabilidade que vai dar certo, é bom. Aí foi quando ingressei na faculdade, comecei a estudar contabilidade, e foi quando eu me apaixonei pela que contabilidade, por incrível que pareça, não é uma ciência exata. Você sabia disso, né? Não, porque eu perguntei da matemática, né? Exatamente. Contabilidade é uma ciência social que ela fica enquadrada numa ciência humana. Ou seja, apesar de todo aquele balancete, daquela parte numérica... De contas, claro, no final, 1 mais 1 tem que dar 2, não tem pra onde correr, entendeu? Não tem aquele jeitinho, mas não é uma ciência exata, entendeu? Mas aí você já acompanhava seu pai na infância ou você só foi ver depois isso acontecer? Nesse caso, meu pai, ele nunca exerceu a profissão como contador, entendeu? Ele sempre foi funcionário público. Eu não sei se ele viu em mim um sonho e quando eu entrei na contabilidade eu me apaixonei mais que ele. Aí eu já migrei na parte de contabilidade pública, já fui contador de Maceió, do município de Maceió, já fui contador geral do município de Feliz Deserto também, trabalhei como professor e nisso eu me identifiquei muito com a profissão. É uma profissão apaixonante e, como eu disse, eu não escolhi a contabilidade que me escolheu para ser esse profissional que faz facilitador hoje da vida de outros profissionais. Você sabe que dentista não é bom de conta, né? Você conhece algum dentista que é bom de conta? É você, mais ou menos.
Eu sou bom de calculadora, eu digo de conta, não de cabeça não. Então explica aí pra gente, o que é que o contador faz? Na verdade, é aquela situação. É cada macaco no seu galho, entendeu? Se eu perguntar alguma coisa aí de... Mas vamos lá. Se eu vou perguntar alguma coisa de odontologia pra você, você vai ficar daquele jeito. Não, vai como falar, claro, né? Mas quando já pergunta pra mim, eu não vou saber. Ou seja, quando você perguntar de contabilidade pra mim... É mais fácil. Minha função é responder, entendeu? Seria essa situação. Mas Basicamente, no dia a dia, assim, o que é que o contador faz? De forma básica, né? O que o contador faz é justamente isso, é organizar, é planejar e executar as atividades contábeis em função ou da pessoa física ou da pessoa jurídica que ali vai estar estabelecido. Certo. Então, pensando agora, puxando um pouquinho aqui para nossa área da saúde, tá? Tem diferença de uma empresa de contabilidade que vai fazer essa parte para alguém da saúde, ou se eu tenho uma loja que eu vou abrir para vender roupa? Pode ser a mesma empresa de contabilidade ou tem segmentos diferentes? Vamos lá, essa pergunta é bastante interessante. O que acontece? O que é que eu costumo fazer? Comparações. Exemplo, tem diferença eu ir para um bucomaxíleo para tirar um dente e ir para um clínico geral? Tem. Exatamente, existe uma diferença. O bucomaxíleo ele está preparado justamente para ir para uma cirurgia. Da mesma forma que na contabilidade tem áreas que existem profissionais que são especializados naquela função e profissionais que não são especializados naquela função. E com isso, a consequência de escolher o profissional errado exige também uma penalidade. Exemplo, tem profissionais que não são especializados naquela área, na área da saúde, na área do comércio, na área da construção civil, ou seja, na contabilidade, ela tem um nicho muito grande. Então, tem várias especialidades também, assim como qualquer área. Exatamente. Em qualquer área. Exemplo, no direito, vai ter o direito administrativo, o direito tributário, o direito penal, ou seja, vai ter várias áreas. A mesma coisa na contabilidade. Vai ter tributário, vai ter... Previdência, né? Previdenciário, entendeu? Ou seja, vai ter uma área, um leque muito grande para você poder atuar. Inclusive, até fora da parte... comercial, você pode trabalhar numa escala judicial como um perito, entendeu? Uhum. Ou seja, o leque justamente muito grande para você trabalhar nessa. Então vamos lá, não tem como a gente ter uma empresa sem contabilidade, né? Existe alguma forma de você ter uma empresa sem uma contabilidade por trás? Qual é a consequência de você não ter uma empresa de contabilidade? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Existe alguma forma de você arrancar um dente sem um dentista? Existe. Você pega aquela linha, puxa o dente e vai... Você pega a linha, amarra no carro, acelera o carro e vai, pronto. Mas no final alguma coisa vai dar errado. Você não vai estar com um profissional qualificado para fazer aquilo dali, entendeu? Então, necessariamente, uma empresa tem que ter já a sua empresa de contabilidade antes da própria abertura dessa empresa? Seria mais ou menos isso? Ela necessita ter um contador, então, você está dizendo? Toda empresa ela precisa ter um contador. Certo. Até mesmo antes de se abrir efetivamente a empresa. Qual é o momento ideal? Isso, assim? correto. Na verdade é o seguinte, o que é que a gente costuma fazer? O primeiro passo da contabilidade é fazer um planejamento tributário. O que seria esse planejamento tributário? É saber se realmente naquela situação é viável ou não você abrir uma pessoa jurídica. Porque, vou dar um exemplo muito simples aqui. Tributação. Na contabilidade, a gente pode falar de 3 tributações, que seria Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Para a escala do profissional de odontologia, normalmente a gente vai ver 2 situações, Simples Nacional e lucro presumido. Simples Nacional, vamos lá, ele pode ser enquadrado em 2 situações, ou anexo 3 ou anexo 5. Anexo 3, o que é que vai acontecer? O profissional que entrar dentro do anexo 3, ele vai pagar 6% em cima do faturamento, dependendo também do seu faturamento, tendo em vista que existe uma regra, ele tem que ter 28% ou mais do que isso de folha de pagamento. É uma situação. E quando a gente vai para a segunda situação, do anexo 5, ele já migra de 6 e já vai para 15. Ou seja, se você botar isso dentro de um faturamento, você já observa que é uma diferença muito grande. Mais que o dobro. Entendeu? Né? Mais que o dobro de faturamento. Ou seja,
Se você pegar um profissional que não entende, que não consegue enquadrar essas informações dentro da gestão, se ele não consegue fazer um planejamento nessa Aí situação... quebra no meio. Exatamente. É isso Olha, que... Luiz quer falar. É isso Não, que... ele já chegou na parte polêmica do início. Eu já Luiz quer falar. Já tô me tremendo já. Aí é isso que acontece, um minuto isso. Aí, e também existe o lucro presumido, que é uma alíquota que é uma presunção, entendeu? A gente fala de presumido, presunção. Ele faz uma presunção do faturamento que aplica uma alíquota de 11,33 mais o ISS do município. O que seria esse ISS do município? Seria uma alíquota que é prefixada entre os municípios, que ela vai de 2% a 5%. Qual o ISS do município para as empresas estabelecidas no município de Maceió? É 3%. Então, em Maceió seria 11,33 mais 3%. Então, dava 14,33 a alíquota de lucro presumido para Maceió. Mas isso vai variar de município para município. Então, o que vai distinguir de um Simples Nacional, que é a junção de vários impostos juntos, né? Então, o município tem vários tipos de impostos de cantos diferentes. Então, ele simplifica isso, então, por isso simples, me corrija se eu estou errado. Isso, correto. E mantém uma alíquota menor e mais fácil de gerir, né? Isso, perfeitamente. A partir de um certo faturamento, que aí eu não sei quanto é, mais ou menos, você vai ter que... Você já entra no lucro presumido. De uma fórmula, que é de uma receita bruta dos últimos 12 meses, que não ultrapasse 180 mil, você vai estar enquadrado na alíquota de 6%. Depois desse valor, vai ter uma projeção, que ela vai aumentando conforme o seu faturamento. Entendi. Agora, voltando para Ele quer falar. Deixa polêmica. ele desabafar. Ele quer falar. É o seguinte, você é o nosso contador. Para quem não sabe, o Hugo Gomes é o contador da das nossa estrelas, empresa. mas ele também tá Com a gente também. Com a gente Que também. é isso. Ele é o contador da nossa empresa e assim, o Hugo foi meio que uma salvação, entre aspas, assim, da empresa, uma vez que abrimos a empresa no ano de 2020, Foi, 20, em janeiro ou início da fevereiro de pandemia. 2020, um pouquinho antes da gente vir aqui para Maceió, né? E a gente entrou com a empresa de contabilidade. Eu não sabia absolutamente nada de contabilidade, sei muito pouco hoje, mas porque assim eu gosto de questão de finanças, apesar de não ser de exata. De humana, né? Agora é humanas. Eu sempre gostei dessa área, né? Mas eu era muito verde, tinha recém saído da residência e abri a empresa, né? Acontece que essa empresa que a gente fez inicialmente, não vale a pena dizer os nomes, né? Não tem por que fazer isso, mas ela me colocou na alíquota de 15%. Né? E assim, sem perguntar o porquê, né? Então ela não me explicou, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Prolabore, né? A quantidade de funcionários que você tem ou não tem, e que isso cai nessa faixa de 28% que você tinha me dito. Então, gente, eu passei 2 anos pagando a alíquota de 15%, sendo que eu era para pagar 6%. Então, no podcast com o Dr. Bruno Bastos, ele acabou falando, mas ele já falou com o Hugo, e o Hugo é nosso vizinho aqui. O dentista das estrelas. E o Hugo é nosso vizinho, né? Porque eu perguntava, poxa, como que pode... Na verdade, sabe o que ela fazia? Ela dizia que o meu faturamento teria... o meu Prolabore e o salário da funcionária tinha que ser 70% do meu faturamento. Então, se for 70% do meu faturamento, eu só vou sobrar 30% para pagar aluguel, pagar todos os custos, pagar os insumos da Dentalmac, pagar tudo, entendeu? Então, nunca ia ficar no azul. Sempre ia ficar no vermelho. 70% do faturamento é muita coisa só para pagar Prolabore e custos com funcionários, né? Sendo que, na verdade, era o contrário. Então, somente 28% deveria ser de Prolabore e de funcionário. E existe um detalhe aí, né? Que foi justamente o que você falou. Esses 28%, ele pode ser enquadrado como Prolabore, entendeu? Ou seja, esse valor ele pode ser distribuído como pagamento de Prolabore dos sócios, também como ele pode ser distribuído para os funcionários. Você pode juntar as duas coisas e conseguir chegar na alíquota de 6%. Entendeu? Se você fatura 10 mil, ou seja, você tem 2.800 para poder jogar como um pagamento de funcionário, e a diferença também pode ser jogada para Prolabore sem problema nenhum. E você enquadra o grupo de 6%. Justamente. Às vezes pode entrar até no que a gente conversou, né? Ela poderia não ter nenhuma experiência com essa parte de saúde. Não sei se foi isso, né?
Mas não sei se tem muita diferença também. Mas o Simples Nacional não necessariamente é saúde, né? É como Não, um todo, não, né? não, é. Se Não, trabalha é muito como com um todo, isso, mas né? falando assim, dentro de um consultório, né? Não sei se tem muita diferença, aquilo que eu te perguntei, das coisas que ela fazia já, né? Com essa parte de consultório. Às vezes e aí o ela colega acabou... tá ligado a uma parte mais de construção É. civil e tudo, aí quando pega uma empresa na atividade de saúde, ele não quer dizer um não, entendeu? Aí vai, pega, mas acaba, sabe adequar acaba direito, pecando. Mas graças a Deus, no final de tudo deu certo. A gente conseguiu recuperar E o eu crédito nunca vi. e foi pago, retificou tudo. Eles me devolveram dinheiro, parecia que eu tinha achado dinheiro da calça. Não, o dinheiro que já estava perdido pra gente. Aquele dinheiro que a gente bota na calça e bota pra lavar e depois de 2 meses você acha. Tá lá bom. amassado. Foi mais ou menos isso. E assim, o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com muita gente, Pode né? estar acontecendo, né? Então é bom você voltar ao seu contador se você realmente confia. Eu acho que contador também é uma questão de confiança, né? E a gente precisa ter. A gente não tinha tanta confiança assim, sempre a gente duvidava, né, do que estava acontecendo, É não uma tinha coisa orientação. que não pode acontecer, né? Você duvidar. E né? que fez toda a diferença no consultório. Era para estar com lucro no final do ano e eu estava tendo um prejuízo. E aí foi convertido depois, né? Então, voltando aqui só para quem já falou sobre Prolabore. O pessoal aqui não sabe mais ou menos, que dentista não sabe o que é isso. O que é um Prolabore? Prolabore é nada mais, nada menos de que uma retirada mensal que o sócio faz dentro da empresa que vai justificar aquele serviço prestado dele. É justamente isso. O funcionário, a recepcionista, a auxiliar, ela tem o salário e o profissional, que é o sócio da empresa, ele pode tirar um Prolabore que é justificando aquela prestação de serviço dele dentro daquela empresa. Tipo um salário também? É um salário. É um salário. É um salário. A diferença do salário da funcionária para o Prolabore, né, que são os donos, os acionistas da empresa, né, querendo ou não são acionistas, algum detém 700% e assim vai, é que não tem outros encargos, né, como o FGTS. Isso, não correto. é descontado, né? A tributação que vai incidir sobre o Prolabore seria o INSS, de fato, que se for uma empresa, seria o pagamento de 11% sobre o valor do Prolabore fixado, e passando do teto de 1.903, aí sim, incidiria o imposto de renda sobre esse valor desse salário. Entendi. Ótimo, legal, não sabia. Então quer dizer que, mas assim, existe alguma forma, e eu já vou meio que introduzir, que seria a questão dos dividendos, né? Que são as participações de lucro na empresa. Se, por exemplo, eu não quero pagar o bendito INSS, eu quero ter minha previdência privada, teria como eu conseguir, através dos dividendos, não pagar nada de imposto a mais? Vamos lá. Existem várias situações nesse aspecto. A gente falando de empresas optantes pelo Simples Nacional, aqui, que é o caso da empresa de vocês. O Prolabore, ele tem que ser destacado, certo? Se você não tiver outra fonte de renda, você tem que ter o pagamento da contribuição previdenciária, o mínimo, o básico, Então, que seria o salário mínimo. Então, vamos lá. Se a gente não quiser o Prolabore, a gente tem que pegar aquela guia, aquela GRU de imposto de INSS para pagar, né? Não, vamos lá. Vocês têm que pagar de qualquer jeito o Prolabore dentro da empresa, entendeu? Qualquer empresa, os donos da empresa têm que ter o Prolabore. Tem que ter o Prolabore em cima, no mínimo, de um salário mínimo. Tendo em vista que, se ele tiver outra função que contribua para o INSS, aí sim ele estaria dispensado do pagamento desse Prolabore. Entendeu? Existe essa situação. Aí, nesse caso, aí voltando à pergunta, o imposto que seria pago seria o INSS. No caso do Prolabore, ele estaria, no caso, extinto do FGTS, entendeu? E o imposto de renda se atingir o teto da contribuição. Caso não atinja, aí não precisa. Que seria os 1.900. É 1.900 e uma fração. Que seria esse teto. Certo. Então, terminou. Aí, um minutinho. Vai. Aí, voltando ao assunto, a parte da previdência do empregado, aquele valor é retido do empregado e é repassado ao governo. Ou seja, o papel do empregador é só reter aquele valor e passar para o governo. Exemplo, o salário é 1.200, vai aplicar a alíquota do INSS, ele vai reter do empregador aquele valor e repassa numa guia para o governo. Ou seja, no benefício do Simples Nacional, não atinge, no caso, o patrimônio financeiro na parte do INSS, entendeu? Entendi.
só faz um repasse. Exatamente. E por que se fala em contabilidade que um funcionário, poxa, a gente paga aqui com insalubridade, né? É baseado no salário mínimo, né? Por que se fala que é pago o dobro sempre? Porque a empresa tem que deixar mais ou menos provisionado o dobro para isso? Perfeita pergunta. Na verdade, existe, no caso, rúbricas, que é FGTS, justamente. FGTS é uma rúbrica que é calculada sobre o salário de 8% que você paga para o empregado. Ou seja, é um custo da empresa. E fora isso, você vai ter que fazer as provisões, quais seriam? Férias, 13º, um terço de férias, ou seja, isso daí vai ter que estar no orçamento. E quando na verdade, quando você fecha a folha de pagamento, aquilo dali não é seu único custo. Você vai ter outros custos, que seria justamente esse. A provisão dos encargos que vão vir no futuro. Até com a própria demissão, né? Exatamente, que vai ter que colocar a multa dos 40%, se porventura for existir, se for uma demissão sem justa causa. Aí isso tudo tem que ser enquadrado numa planilha e chegar o valor do custo final do funcionário, que não só é o salário, mas o FGTS, entendeu? Seria o salário mais o FGTS, mais um terço de férias, mais as férias proporcional, mais o 13º, ou seja, é uma junção de tudo que no final o empresário fica louco, porque é muita coisa. Eu acho que tem gente chorando aqui nesse podcast, ouvindo e caindo a lágrima, assim, né? Empreender não é fácil no Brasil. É né? verdade. Mas vamos lá, vamos tentar falar de forma mais fácil aqui, tá? Se eu quero abrir um consultório hoje, essa é a pergunta que a gente abriu as caixinhas aqui, que no final a gente vai perguntar. A pergunta que mais tem é essa aqui. Pergunta complicada, cabeluda. Quero abrir um consultório. O ideal, para mim, dentista, é abrir uma PJ ou eu consigo fazer um PF mesmo? Qual a diferença? Isso daí é uma pergunta que depende de um planejamento tributário. Ou seja, você vai ter que sentar com o contador vai ter que analisar a sua situação e daí então ele vai poder te responder. Porque o que é que eu vou dizer com isso? O profissional como dentista, ele é muito diferente de um médico, de um psicólogo, de um fisioterapeuta. Por quê? Os insumos que é consumido pelo dentista é muito mais do que o médico. É o caso, você tem uma parceria com a Dental Mac, entendeu? Você precisa de comprar constantemente esses insumos, que isso daí vai ser deduzido, entendeu? No seu imposto de renda. Aí é esse encontro que tem que ser feito para ver se é vantajoso ou não. Porque ele vai pegar a receita dele, menos as despesas dedutíveis, aí sim, ele vai ver quanto é que sobrou. Do que sobrou, ele vai aplicar a alíquota de imposto de renda, que é diferente. Aí, quando a gente já parte para uma pessoa jurídica simples nacional, a gente vai pegar o que ele faturou e em cima daquele faturamento, sem dedução nenhuma, a gente vai aplicar uma alíquota que seria a alíquota estabelecida naquela 5 e 3, isso, né? do anexo, ou do anexo 5 ou do anexo 3, e se porventura for o lucro presumido, vai fazer uma presunção sobre aquele faturamento. Então, vamos lá. Então, se eu ganho muito pouco com consultório, então, de repente, vale a pena você fazer pessoa física, Pessoa né? física, Uma depende. Mas pessoa existe começando um... agora. Se lucra, é. É porque é baseado no lucro, né? Não Isso, no lucro líquido. não seria no lucro líquido, seria no faturamento. Exatamente, um seria baseado num lucro, que justamente do que sobra, e seria aplicada a alíquota, porque vai fazer um encontro entre receita e despesa. O que sobra, aplica a alíquota. Isso é a pessoa física. Pessoa física, exatamente. Que você vai botar lá, vai botar energia, aluguel, vai botar os materiais que são dedutíveis de odontologia, vai botar funcionário. Quando você entrar, vai sobrar aquilo ali, beleza. Aquilo ali vai ser aplicado à alíquota do imposto de renda. E o ISS também. Porque quando você é pessoa física, além da alíquota do imposto de renda, se você não está cadastrado no município, você vai ter que pagar 3% sobre... Do ISS. Né? Exatamente, do ISS. Então... E além disso, ainda tem mais. Independente da pessoa física ou da pessoa jurídica, tem que ter um acompanhamento contábil, porque precisa fazer o livro caixa. E agora o livro caixa ele é feito através do ECAC. É uma obrigação que ela deve ser feita mensalmente, entendeu? Ficou muito mais burocrático. Você vai lá no ECAC e vai ter que fazer aquele preenchimentozinho das informações que não é de competência
e de vivência também Do profissional. do profissional, entendeu? Para o odontólogo é complexo. Para quando parte para a parte do profissional contábil, é uma coisa que a gente tira de letra porque a gente está vivenciando o dia a dia daquilo ali. Então, já está mais que claro que a gente precisa ter um contador, né? Às vezes a gente está achando que está jogando dinheiro fora, mas na verdade aquilo aí está salvando o seu consultório, o seu negócio. Certeza, imagina a dor de cabeça para aprender a fazer esse negócio que você falou aí. E quais as consequências de você fazer uma contabilidade errada? Eu falo judicialmente. Existe possibilidade, sei lá, da gente ser preso? Não, na verdade é o seguinte, Mas as pessoas, né? já quer ir em cadeia. Aí, o prejuízo Eu tô brincando, lógico. Na mas- verdade, o que acontece quando você sonega, vai sonegar imposto, existem as consequências, entendeu? Se você está faturando, vamos dizer, 100 mil reais no mês, você tem seu tributo a pagar, independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, entendeu? Se não pagou, aquele valor vai para a dívida ativa. Se passou da dívida ativa, ele vai ser executado, ou seja, o que você tiver no seu nome corre o risco de você perder por conta de um débito que você tem com a Receita Federal ou com o município. Esse seria o risco maior, assim. Isso, seria um risco maior. O que muito acontece também, mudando um pouquinho de assunto, é a questão da maquineta de cartão. Hoje, a Cefaz do estado de Alagoas, o que acontece? Ela tem esse reconhecimento. O que você passa na maquineta de cartão, ela informa para a Receita Federal que automaticamente a prefeitura ela já faz esse cruzamento para ver se está batendo aquelas informações que você colocou ou não. Se for na pessoa física, é pior, porque você vai ser tributado em 27,5%, dependendo do seu faturamento. Quando vai para a pessoa jurídica, vai ser tributado da mesma forma, conforme sua tributação. A ideia que eu tinha, eu posso estar errado em relação a isso, em relação à pessoa física, né? A pessoa que abre o consultório ali e tenta ficar. Para você fazer a declaração de imposto de renda, que terminou agora, né? Ontem, Isso, né? Ontem, isso, correto. A pessoa que tem um consultório próprio, ela tem que se basear, então o prolabore dela seria o faturamento líquido, né? Não, Da empresa, basicamente? Não necessariamente. O Prolabore, a gente vai ter que fazer um estudo tributário. Nesse estudo tributário, a gente vai estabelecer qual seria a retirada dele mensal, entendeu? E a partir dessa retirada mensal, isso daí se fixaria ser o Prolabore retirado. Não vai ser, exemplo, um Prolabore que a gente vai estabelecer um valor e no outro mês a gente vai mudar esse valor, entendeu? A gente faz uma média e dessa média a gente faz essas informações. Então, de exemplo prático. Eu vou para o consultório da doutora Priscila fazer um clareamento. Não, mentira, fazer Ele a gosta de extração dos pirraçar. sisos, né? E aí ela me cobra R$2.000 para fazer a extração de alguns sisos. Certo. Não, vamos supor R$2.500 para ficar mais fácil. E ela me cobra R$2.500. Ela pagaria quanto de imposto no caso desse? Pronto, eu vou responder as duas Eu perguntas. sendo pessoa física. Você sendo pessoa física, é- seu consultório, Meu consultório. Doutora é pessoa Priscila física. sendo pessoa física, existe duas situações. Se fosse R$2.000, ela estaria isenta do imposto. Mas a partir passando de R$ 2.379,97, aí sim, aí ela está obrigada a informar a Receita Federal, informar o Carnê-Leão e recolher aquele imposto mensalmente. Entendeu? Aí é uma situação diferente. Então, nesse caso, seria a alíquota de quanto? De 27 mil? Não. Aí, nesse caso, ela estaria na alíquota base, que seria de 7,5%. E a partir do seu faturamento, a partir disso aí, a alíquota pode chegar até os 27,5, né? Isso correto. A partir desse valor, aí a alíquota é uma alíquota progressiva. Ela vai aumentando até chegar aos 27,5%. As pessoas atribuem muito, pelo que eu converso assim com recém-formados e tal, a gente sempre conversa, a gente faz curso e fica conversando com o pessoal. As pessoas atribuem muito essa questão de pessoa jurídica a gastos muito altos. Pelo que a gente conversa assim, né? Ah, vou Gastos de abrir- manutenção de uma de empresa, né? manutenção e abertura também. Às vezes até por falta de conhecimento, né? Nunca nem perguntou pra ninguém, mas toda vez que fala pessoa jurídica, o pessoal, vou gastar demais, vou nada fazer isso. Por que você acha que existe esse pensamento de ter esses custos muito altos? Realmente existem esses custos altos para abrir uma pessoa jurídica, para abrir uma empresa com pessoa jurídica ou não? Na verdade, é o seguinte. Existem custos que são custos fixos da parte da odontologia.
Ou seja, o dentista, quais são os custos fixos que eles vão ter, independente de ser pessoa jurídica ou pessoa física? Funcionário, insumos, né? Custo variável, quando a medida for fazendo o procedimento. Certo. E qual seria um custo fixo que tem todo ano para o dentista pagar? Vigilância sanitária. Entendeu? A vigilância sanitária, você pagando como um profissional, pessoa física, eu acredito que é até mais caro, eu acho, do que uma pessoa jurídica, se não for o mesmo valor. Entendeu? Então, vai ser um custo que você vai ter de qualquer jeito. Independente e se é isso físico. onera muito, no caso, a pessoa jurídica, porque você atribui aquele custo à pessoa jurídica. Entendeu? Quando, na verdade, não tem jeito, né? Não vai escapar Isso, disso. porque na verdade o que acontece é quais seriam os custos hoje para você abrir uma empresa? Seria justamente a constituição da empresa, os honorários do contador, a parte do bombeiros, taxa de localização, que é uma taxa que ela é dividida em 2 vezes, que é uma taxa anual, e a taxa da vigilância sanitária. Entendeu? Esses são os custos. Esses são os custos. Isso daí vai ter que ter de qualquer jeito. Mas tem algum outro custo, assim, sei lá, eu vou abrir uma clínica com mais cadeiras. Ou não tem isso? Não. Isso Independente. daí vai ser independente. A pergunta é até interessante, porque... Não foi o nosso Porque- caso. Por isso, vamos lá. tô A gente levando pra pagou mim. tanta taxa que foi algo assim absurdo. A gente pagou taxa ambiental, teve que colocar no diário Porque eu acho que isso é coisa oficial. mais Foi uma hospitalar, confusão, né? né? Nesse caso, o que acontece? Quando a gente vai para essa situação, o empresário pequeno que está começando agora, não digo que é o caso de vocês são grandes já, mas quando vai concorrer com a franquia de consultório, no final eles estão pagando a mesma coisa, entendeu? A diferença é muito Aí, pequena, ou né? seja, era uma situação até para pleitear na prefeitura, porque eu pequeno pago tanto igual a um grande, entendeu? Isso aí tinha que ser colocado na ponta do lápis. Sim. E dentista pode ser microempreendedor individual? Na verdade, vamos lá, o microempreendedor individual, ele não pode ser nenhuma profissão que seja regulamentada. Ou seja, você não pode ser um contador microempreendedor, um advogado, um dentista, um médico, um engenheiro. Nenhuma profissão regulamentada pode ser um MEI. Entendi. Agora vamos lá. Quais são os principais erros de contabilidade, assim, que você encontra normalmente, assim? Bom, geralmente, quando a gente vai analisar a situação contábil de uma empresa, quando chega algum cliente que está vindo de outro colega, o que é que a gente vai olhar? Qual é a tributação? Aí, como eu falei, tudo vem do planejamento. Faz o planejamento e daquele planejamento a gente vai analisar. Vamos lá. A gente pega o planejamento da empresa e vai analisar o que foi feito. E nesse planejamento, a gente começa a verificar e analisar pontos que não estão enquadrados. Seria o regime tributário, um anexo que você está enquadrado que não seria esse anexo. E com isso daí vai acontecer o que aconteceu com você. Entendeu? Você vai estar pagando mais impostos Sem saber. sem saber. Entendeu? Porque, como eu falei lá no começo, cada um no seu quadrado. Entendeu? O dentista no quadrado dele, o contador no quadrado dele. E assim a Mas gente... essa parte aí, cada um do seu quadrado, eu concordo plenamente. Mas você não acha que todo profissional de saúde, dentista, médico, deveria saber um pouquinho assim do básico? Eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa. Eu vou no dentista, aí vamos lá. O meu dente da frente, como eu chamo o dente da frente? Incisivo. O incisivo quebrou. Aí, e o dente de trás? Molar. O siso, molar. Pronto, vou dizer o siso, que é mais conhecido. Pegou o siso e botou aqui na frente. Eu vou achar que tem alguma coisa errada, né? Mas ele é profissional. Ele é profissional. Você acaba "Rapaz, confiando, ele né?" que tá... Eu tô sorrindo aqui, tô vendo um negócio diferente, mas no final a gente... Você sabe que tem alguma coisa estranha, né? Exatamente. Mas você acha que os dentistas, fala dentista, mas assim, profissional de saúde, deveria saber alguma coisa básica, até para ajudar assim a conversa, né? Por exemplo, o Luiz, ele já entende mais um pouco, ele já consegue conversar melhor, já facilita seu trabalho ou não? Na verdade, todo conhecimento é válido, entendeu? Todo conhecimento é válido. Mas a responsabilidade de estar fazendo aquilo é minha. Porque ele vai vir, vai debater, vai perguntar, não, por que tá assim? Não, vou dizer, não, tá assim por conta disso. É até melhor, porque existe um diálogo entre o empresário e o contador. É a mesma coisa do dentista falar, ó, vamos falar sobre os riscos e complicações de uma extração. Aí o
paciente já fala, não, e o nervo vai ter perda de sensibilidade? É a mesma coisa, você tem uma noção, mas aquele profissional que vai elucidar Exatamente, ele vai dar e o caminho, vai destrinchar dar a tudo luz. aquilo, né? Isso, correto. Vamos lá, mais uma pergunta. Você tá é um enchendo o Google de dentista, pergunta, né? você é um prestador de serviço. Você não tem um consultório. Você trabalha por conta. Vale a pena um profissional como esse, prestador de serviço, ter um CNPJ? Ou até que ponto vale a pena ter isso? Vai depender muito. Eu vou dar um exemplo que vai facilitar muito. Exemplo, esse prestador de serviço, ele está alocado no município, em 2 municípios, trabalhando em CNPJs, certo? E vai automaticamente para prestar serviço no consultório. Sendo que ele já tem 2 rendas, como funcionário público, certo? E vai trabalhar no consultório. Quando vai fazer o imposto de renda, aquelas 2 rendas vai somar com aquela renda do consultório dele. Ou seja, nessa situação, dependendo do estudo que a gente vai fazer, é mais viável que ele pegue e transforme uma pessoa jurídica e pega aquele ganho, aquele benefício, aquele lucro que ele tenha e distribua como e distribua como lucro. Por quê? Aquilo ali vai ser isento de imposto de renda, entendeu? Existem esses caminhos das pedras, como diz a história, que a gente vai tentando o pulo do gato, né? Conforme, claro, sem fazer nada irregular, que a gente consegue ter uma menor tributação. O que mais acontece de dentista hoje, sendo bem franco aqui, né? Eu acho, né? A Polícia Federal O que, menino? o que você tá falando mal da o gente? profissional ele receber no dia, né, da clínica em dinheiro e ele vai e coloca na conta. Qual é o risco disso acontecer? Existe um risco grande assim em relação à tributação? Lógico que é errado, né? Mas quais são as possíveis consequências de uma pessoa que faz isso? O posicionamento do contador é tudo que se ganhe, se declare. Se declare, entendeu? perfeito. Independente de qualquer É coisa. o que eu faço aqui, pelo amor de Deus. Não, é. Tudo que se ganhe, se declare. Se possível, pegar uma receita que não ganha, que receba em espécie, e se você não passou o recibo, consequentemente vai ser quase impossível de localizar aquilo dali. Sim, verdade. Aquela receita, entendeu? Então, seria um dinheiro também que não seria um dinheiro lícito. Mas não tem como chegar e pegar aquele dinheiro. Mas o que é que eu digo para os meus clientes? Eu digo, não, todo o dinheiro que você pega, você declare. Até porque a pessoa for financiar alguma coisa, né, não tem nem comprovação de renda. Exatamente. Né? É isso. É A justamente. alíquota é muito pequena, né? Então 6% é o que hoje em dia, né? É muito pouco do faturamento para você conseguir dormir à noite. Né? Na verdade, você era para estar pagando 27,5. Aí você Pois não é, já paga conseguiu 27,5. enquadrar. Aí você pagava ou pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional. Ou 15,5 ou 14,33 no caso de Maceió no lucro presumido. Aí beleza. Aí você teve outra situação que você consegue descer juntando com a receita com a receita do setor pessoal, 28,5. Então, você vai para 6%. Já conseguiu baixar um bocado e mesmo Baixou assim, não quer. muito. O governo já fez de tudo, né? Assim, Entendeu? Era pra fazer mais, mas... Essa questão de... Sérgio fica só se abrindo. Essa questão de emitir nota, o paciente fala, vou querer a nota, não esqueça não, doutora, não sei o quê. Tem muito dentista que tem dificuldade nessa questão de emitir nota. Pra você deve ser uma besteira. Deve estar pensando, meu Deus, como é que alguém tem dificuldade? Isso aí, o contador também ajuda ou o dentista tem que se virar mesmo? Nesse caso, vai depender muito do contrato que tem entre a contabilidade e a prestadora de serviço. Às vezes, a contabilidade coloca isso no contrato e é um tipo de assessoria que é dado, sem problema nenhum. Mas a função da contabilidade mínima é orientar o profissional, mesmo que não seja obrigação dela, emitir como é que ela vai fazer. Porque hoje, exemplo, para Maceió, existe um sistema que você, através do celular, você consegue emitir sua nota rapidinho pelo aplicativo e já envia para o seu cliente. Hoje é o GIS, né? Isso, o GIS Online, que a gente trabalha com GIS Online. GIS Online acessou, já encaminha essa nota fiscal para o cliente. Ou seja, isso é instantâneo. Pega os dados dele aqui, a recepcionista já anotou os dados e Paybuff já
a nota fiscal tá pronta. Tem software da gente de odonto, né? Não falo da parte de vocês, mas tem software da gente que já tem essa parte, da gente tem isso. De já Você emitir. consegue emitir já direto, emitir né? Tem um cruzamento, né? O problema é que quem está começando agora não tem as condições de colocar uma recepcionista, um software, Ah, sim, entendeu? sim, com certeza. Aí fica mais difícil, mas já consegue já fazer essa emissão pelo juiz Mas com online. uma orientação uma vez, você acha que já consegue Não, depois tranquilo, tranquilo. É mais fácil de quem entrar no Instagram e dar uma curtida. desenrolar? Acho que não, viu? Agora, provavelmente, você também encontra muita coisa da contraparte, né? Assim, quais são as atribuições que a pessoa, o empresário que tem empresa, o dentista, tem que passar para você fazer uma boa Certo. contabilidade da empresa? Ele Vamos já lá. tá rindo, ele vai. Todas as despesas que existem dentro do consultório e são registradas no CNPJ, ela tem que ser passada para a contabilidade no mês subsequente para que aquilo ali seja registrado de fato e seja uma contabilidade fidedigna. Ou seja, você pegue realmente a receita que foi gerada, a despesa e apure aquele balanço. E daquele balanço, sim, você distribua o lucro ou passe o prejuízo para o exercício seguinte. Isso seria o fluxo de caixa, né? Na verdade. Exatamente. Tudo Aí, que entra exatamente. diminui com o que sai e esse balanço é chamado de fluxo de caixa, né? Basicamente, eu acho. É isso daí. Mais ou menos isso, mais ou menos Tem isso. mais coisa, né? Ó, eu tava pesquisando e eu vi que existe, eu não sei se só para a área da gente, eu tô falando mais da área da gente de dentista. Existe a contabilidade online. Eu acho que vem muito desses softwares também. Ele, na hora que você contrata lá, ele já, você quer uma contabilidade online e tal. Como é que funciona? Já é bem difundida essa parte de Não, contabilidade na verdade é online? o seguinte, hoje o mercado, a tecnologia ela está cada vez mais se aprofundando. E hoje a função do contador é analisar aquelas documentações, entendeu? Exemplo, eu tenho um software que ele faz a gente pega as informações das notas fiscais, a gente integraliza no nosso sistema, entendeu? A partir de um arquivo XML, e aquilo dali a gente já consegue apurar faz a apuração mensal dessas informações. Com isso daí a gente ganha tempo. Antigamente você mandava para a contabilidade um bolo de nota desse tamanho, Sério? entendeu? Uma a uma. Uma. Aí você tinha que digitar a chave daquela nota, para poder importar para o sistema. Aí depois o negócio ficou mais moderno. Aquela maquineta de bipar de supermercado, aí você conseguia bipar o arquivo. Aí o negócio melhorou. E hoje não. Hoje aquele computador ele gera um arquivo XML, entendeu? Com isso daí dá praticidade para você. Tem velocidade para dar um poder de informação. É isso que ocorre com a nova contabilidade, que é a contabilidade digital. São essas grandes empresas que investem em software. E quem não tiver, os contadores hoje, que não tiver engajado nessas grandes empresas, eles vão ficando para trás, entendeu? A contabilidade online é muito boa, mas também tem a deficiência. Por quê? Você não vai estar corpo a corpo com aquele contador. Eu acho que isso faz toda a entendeu? diferença, né? Ou seja, o peso dessa situação é esse daí. Quando você tem aquele feedback, quando você conversa com o seu contador, quando você sente, é a mesma coisa. Hoje eu não teria coragem de ir para um dentista que eu não conheço, entendeu? Ou que não seja tenha uma boa indicação. Que eu não ouvi falar, entendeu? Uma pessoa desconhecida. É isso daí que vai... São 2 pesos e 2 medidas, né? E aí, quando a gente pensa em fluxo de caixa, a gente pensa muito nas despesas, né? Como é que o dentista vai conseguir diminuir essas despesas, né? E aí vem a Dental Mac, né? Porque quando você consegue diminuir as suas despesas, seja de insumo, né? Seja de equipamento, seja de instrumental, o seu lucro acaba se tornando muito maior. Então, eu já conheci essa empresa desde Salvador, ela não sabia, a gente depois foi vendo, você compra onde lá? Não, eu compro na Dental Mac, mas a Dental Mac é de Maceió. Eu falei, não, é de Salvador. E aí ficou naquele embate, e hoje eles estão fazendo parte aqui do nosso projeto, está incentivando bastante a gente. Então, para quem não conhece, dificilmente uma pessoa que não seja de Maceió ou de Salvador não conheça, né? Aqui mas em quem Maceió conhece é bem difícil, porque ela é muito consagrada, né? Na verdade, é o seguinte, é tão interessante que o custo do produto para você é menor,
E também tem um lado bom que você, quanto pessoa física, você vai poder pegar aqueles insumos e vai deduzir do seu imposto de renda. E seu lucro vai ser maior, né? O seu lucro vai ser maior, entendeu? Esse daí tá o ponto X. Mas para isso, tem que ser uma empresa regularizada que nem a Dentalmac, que vai fazer o quê? Vai encaminhar a nota fiscal e através daquela nota fiscal, ela vai ser um registro contábil. Isso, perfeito. Temos caixinhas de perguntas. Isso, ai, Tá meu preparado? Deus. Rapaz, começou a sabatina agora, o negócio tá complicado. Tá preparado ou não? Porque tem um negócio aqui cabuloso, viu? Faça essa pergunta aqui. por Já favor. vai com a pior, é? Com a pior. Tem que começar já. Não, eu já sei falar, já sei o que é que ele tá falando. Já decorou. É o seguinte, a pergunta é o seguinte, e aí vem a questão do empréstimo. Às vezes a sua empresa não está muito boa, você infelizmente pegou um fornecedor que não presta, não foi na Dentalmac como a gente avisa aqui toda vez, e aí você acabou se endividando, né? Certo. A partir desse endividamento você precisa de um empréstimo. Vamos supor que a empresa está no azul. Então a gente tem muito lucro, só que parte desse lucro, ou a maioria desse lucro, não é declarada. Ou seja, eu tenho muito lucro e eu só declaro um lucro bem pequenininho e fico com a outra parte no bolso, né? Como é que eu faço para conseguir um empréstimo, já que eu precisava desse faturamento maior da empresa? Rapaz, aí Não consegue. Aí é pergunta de vestibular. Vamos lá, nesse caso aí. Regulariza a empresa primeiro. O que acontece? Qual é a informação que o banco tem para poder dar uma análise de crédito para o seu cliente? Seria o balanço patrimonial, ou no caso da empresa optando pelo Simples Nacional, a DIFES que ele encaminha. Entendeu? Ou seja, a partir dali vai ter um analista do banco que vai averiguar e vai dizer se é permitido ou não dar um empréstimo para aquela empresa. Mas, Baseado do que é declarado, né? declarado, entendeu? Mas nesse caso aí, eu vou lhe dar já uma resposta. É mais fácil procurar um agiota. Não tem jeito, né? É melhor chorar. Já começou errado, né? Começou errado, termina errado já. Aí vai preso, vai começando aí, né? Começa aí na sonegação e aí vai, né? Ó, outra pergunta da mesma pessoa. Então já sabe que é por aí, viu? Que cuidados devemos ter quando temos sócios? Dessa parte de... A pergunta é bastante Interessante, né? interessante. Vá, me diga aí. Porque é o seguinte, quando você faz uma sociedade com outra pessoa, queira ou quer não, você já começa um vínculo com aquela pessoa. E se ela está negativada, vamos dizer, vou citar a situação do empréstimo. Você vai lá e tira um empréstimo e não paga o empréstimo. E você faz uma sociedade com Priscila. Priscila tá limpinha. Vai, não tem problema, constitui a sociedade e quando vai para o banco, quando puxar, vai A minha ver, ficha que vai tá, ver né, que teu tá nome tá no vermelho. CADIM, entendeu? E o nome da Priscila tá tranquilo. Ou seja, mas por conta de você não consegue ter uma movimentação, um crédito no banco porque existe um débito, entendeu? Seria basicamente essas informações que é o cruzamento da Receita Federal junto com o banco, junto com o Bacen, aí faz lá aquele reboliço lá, mexe tudo e quando soltar, Quando vê a bomba. vê o que é Então, bom e por o isso que é não é. importante, já no momento que vai pensar em abrir a empresa, já ter essa contabilidade. Não, isso é fundamental, entendeu? Até pra aquisição do contrato social, né? E essa análise também, entendeu? Quem são os seus sócios, entendeu? Esses Às seus vezes a sócios, gente acha que conhece, né? Mas existe... as certidões negativas dos seus sócios estão saindo, se não tá, tem algum problema. Tem que resolver, entendeu? E aquelas falácias, né? De, eu não gosto de... Isso é muito comum, até para dentista. Já vi muito dentista falar isso. Esse negócio de sociedade não presta. Não presta negócio de sociedade. Eu já soube que uma pessoa foi fazer sociedade com outra lá, o cara sumiu do mundo, levou todo o meu dinheiro e fiquei sem nada. Existe a possibilidade disso acontecer? Existe sim. Quando a gente vai firmar um contrato social, existe uma cláusula de administração. E naquela administração vão ser as pessoas responsáveis por administrar a sociedade. Ou seja, se uma sociedade existe entre Luiz e Priscila, o que acontece? Quem vai ser o administrador? Os dois. Aí lá na cláusula de administração tem que colocar
Para exercer a administração dessa empresa, ela vai ser em conjunto, que é isso, uma administração em conjunto, só pode os dois resolver qualquer tipo de situação. Mas se botar que só vai ser Luiz ou que só vai ser Priscila e não vai ser isoladamente, aí sim. Você Aí pode qualquer pegar um pode chegar lá e resolver, limpar a conta do banco e quebrou, entendeu? Entendi. Então isso é Mas possível. isso é interessante, entendeu? Que acontece, chega um sócio lá, não tô dizendo que é o caso, mas chega lá o Luiz, vai e pede um empréstimo num banco. Quando a pessoa vai dizer, o que é isso? Não é um empréstimo. Sim, mas eu não assinei nada. Sim, mas ele pode Ele assinar pode. isoladamente e ele que assinou, entendeu? Mas Então, tudo isso tá no contrato. Isso, tá no contrato. Mas quando o contrato é em conjunto, o próprio banco já embaraça todo o processo. A sociedade aqui é casamento, meu amigo. Então, se for da empresa, vai cair na minha conta e meu dinheiro é dela. Então, ferrou. Ó, Total. tem uma pergunta boa aqui. Os custos com protético, mesmo sem nota, podem ser declarados? Mesmo sem nota, pelo amor de Deus. Isso é uma prática comum. É uma prática Rapaz, comum. Não, Pior que é uma prática nada sem nota serve. Porque, Pode ser com recibo, pelo menos? Não, vamos lá. Para custo, a gente precisa de nota fiscal. Exemplo. Por quê? A gente fica à mercê da Receita Federal chamar a gente e a gente vai ter que prestar essas informações, entendeu? Exemplo. Eu chego, pego Luiz. Isso a gente tá falando de pessoa física, certo? Pessoa física. Imposto de renda. A gente declara nosso valor que recebeu, nossa despesa paga e vamos informar nossa despesa. Pegou uma despesa sem nota, só com recibo, a Receita vai dizer sim, qual é a origem desse documento? Não vai ter origem, entendeu? Então a gente vai ter que chegar e ter um documento fidedigno que tenha valor fiscal, que o recibo, nesse caso, não tem, para poder informar a Receita Federal. Aí, ó. Então, quer dizer que 99% dos consultórios vão fechar amanhã. Consultório não. Laboratório. Consultório que trabalha com laboratório, né? Mas quem se sujeitou a solicitar o trabalho e só recebeu o recibo, ele está errado também? Então, por exemplo, a minha empresa solicitou um trabalho com protético com laboratório, né? Que ele me emitiu esse recibo ao invés de ser a nota fiscal. Então, o problema está sobre mim ou sobre ele? Tá em ambos, né? Porque um não enviou e o outro não solicitou. Então, os dois estão errados. Tem que ser emitido uma nota fiscal daquele produto. Aí, a parte da nota fiscal daquele produto, você envia para sua contabilidade e ela registra. Ok, a odontologia precisa de uma reformulação, gente. Precisa de alguma coisa diferente. Essa pergunta aqui. Como conseguir pagar menos tributos na odontologia? Essa aí é uma pergunta. Mais que o Simpson. Menos tributo na odontologia. É, a Aí, pergunta de 1 milhão. Não, vamos lá. Para pagar menos... Seria dessa forma, né? De você não chegar a coisas maiores. Não, na verdade, para você pagar menos tributo, primeiro você tem que ver o seu cenário. Porque o cenário de Chico não vai ser igual ao de José. Vão ser cenários diferentes. Para isso, existe um planejamento que, através daquele planejamento, a gente vai fazer o quê? Vai viabilizar a melhor forma de tributação que ele deverá pagar. Se vai ser uma pessoa física, se vai ser um simples nacional, se vai ser um lucro presumido, ou quem der um lucro real, dependendo da situação, ninguém sabe, entendeu? Aí é isso que tem que ser estudado. A gente Que vê cada caso, né? Não dá a gente não consegue dizer que ele vai pagar menos imposto dessa forma. Tem que ser um estudo, entendeu? Não é uma receita assim, você vai fazer isso e vai resolver. Para responder na terminologia dela, seria o seguinte: eu quero fazer uma consulta aí, mas eu queria saber quanto é que para botar um aparelho na minha boca. Assim, ela não vai saber. Sem te avaliar. Sem fazer uma avaliação, entendeu? Ou seja, para tudo existe uma avaliação. Não é só na área de saúde. Aí, ó, você não sabia disso. Ou seja, o contador também, ele é da área de saúde. Ele é um médico de saber, né? ele é um médico de suas finanças, entendeu? Com verdade. certeza. Ó, essa pergunta aqui também gostei. Como eu vou conseguir separar da melhor forma possível minhas finanças pessoais do consultório? Certo, vamos lá. Isso daí, Aí tem que contratar o das estrelas. vamos lá. Isso daí é uma coisa que realmente não se mistura, entendeu? O patrimônio da pessoa física, ele não se mistura com com o patrimônio da pessoa jurídica. São coisas totalmente distintas, entendeu? A conta do banco da pessoa jurídica não dá para chegar e pagar o cartão da pessoa física.
Mas isso é muito comum de Isso acontecer. é uma prática muito comum. Certo, né? mas se é comum, mas tá errado. Não pode existir Lógico. isso daí. A conta do Luiz é do Luiz. O da empresa do Luiz é da empresa do Luiz. Eu entendeu? confesso que no início, como É eu que também não embolava um tinha pouco. Não existe, assessoria, a gente teve muita dificuldade. Isso tem que fazer uma planilha, uma organização para saber quais são as despesas do consultório. E a parte das despesas do consultório tem que ser paga na parte do consultório. O que sobrar naquele mês, sim. Aí, dependendo do contrato da empresa, distribui através do lucro, aquele valor, não tem problema nenhum. Mas Ou pelo Prolabore, a né? despesa da pessoa física é pessoa física. Então, se você quer tirar, se você tem um dinheiro dentro da empresa, você só tem duas formas de retirar para você. Através de participação dos lucros, que seria o dividendos, Para retirar, ou Prolabore, né? certo, para retirar só distribuição de lucro. Prolabore, fica bem claro que é só um pagamento salarial pelo Certo. aquele serviço prestado. Que você poderia se pagar, no caso, se né? pagar, exemplo. Entendi. Entendeu? Mas tendo em vista que aí naquele pagamento ele vai... Tem incidência do INSS. Exatamente. E de imposto de renda dependendo do valor. Tem uma pergunta aqui que se repetiu bastante. Eu acho que a gente já respondeu aqui no decorrer, mas vale a pena falar de novo, né? Porque tem 3 perguntas aqui do mesmo jeito. PJ é obrigatório para abrir o consultório? Não. Então, batemos o martelo. Não, né? por quê? Vamos lá. Existe o profissional, ele pode ser autônomo, entendeu? O profissional dentista, ele pode abrir o consultório dele, registrado no seu CRO, e daí então ele vai na prefeitura, faz a inscrição dele, vai na vigilância sanitária, registra a sua operação que vai acontecer, e daí então ele começa as suas atividades. Lembrando que tem que fazer também pagar a taxa também da Localização. coleta do lixo, que é uma A taxa. Sergipe, né? No caso aqui em Sergipe. Maceió é a Sergipe, né? Eu acho que Mas tem a gente não outra pode, empresa a gente também. não pode falar que a gente não está patrocinando ainda aqui a gente. Ah, é aquela verdade. que pega o... É aquela que vem de vez em quando aqui. A empresa do lixo tem que ser paga, que é um dos requisitos para ter o alvará da vigilância sanitária. Ou seja, é uma soma de informações para que o consultório, ele comece a rodar. Vamos para a última? Tem um bocado, rapaz, pessoal. Então vamos puxar. O chá tá gelado. Ó, acho que você respondeu essa também. Mas vamos lá de novo, porque aí já bate o martelo. Quais as principais documentações que o dentista precisa ter para abrir o consultório? Certo, vamos lá. Primeiro passo, ele vai ter que... Eu quero abrir o consultório. Independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, o importante é que tenha uma consultoria de um profissional que é regulamentado para fazer isso daí. Ele vai no contador, o contador vai explicar a ele. Dentista, é o seguinte, o que é que você precisa? Se você quer abrir uma empresa, primeiro você vai ter que saber onde é que você vai abrir sua empresa. Vamos lá. Não quero abrir minha empresa num edifício X, ponto. Então você vai precisar fazer um contrato de locação, certo? Através daquele contrato de locação, você vai solicitar o BCI, que é a inscrição municipal, que onde vem informando todas as características daquele imóvel que está sendo locado. A partir daquela situação, você vai pegar sua identidade, seu CPF, seu comprovante de residência, seu imposto de renda, seu título de eleitor, todas as suas informações pessoais e vai passar para o contador. Daí então ele vai perguntar qual é o nome da firma, vai perguntar qual vai ser o capital social integralizado, ele vai fazer uma série de perguntas, quem vai ser o responsável técnico pela empresa, e dessas informações ele vai fazer um processo dentro da junta comercial, que hoje é regularizado pelo Facilita, que faz uma integração entre o município, a Receita Federal, que seria a Receita Federal e o Estado, e a junta comercial, e consegue fazer essa abertura dessa empresa, entendeu? Hoje, na minha época, quando eu comecei, hoje eu tenho mais ou menos uns 12 anos de atividade contábil, logo quando eu comecei você passava 14, 15, 20, 30 dias para abrir uma empresa, dependendo da situação. Hoje não, hoje é tranquilo, com 24 horas você dá entrada no processo e Basta as documentações certinhas, né? a documentação certinha. Hoje, para ter a aprovação de localização do endereço aprovada, é
é instantâneo, ou seja, a junta comercial do estado de Alagoas, ela tá de parabéns porque o processo, é referência no Brasil também, o processo de celeridade na abertura de uma empresa aqui em Alagoas é muito grande, entendeu? Os outros estados têm como espelho Alagoas para fazer Poxa, aí, Mas tá não vendo? sabíamos. Uma coisa Hoje, boa, tá vendo? Eu tenho alguns clientes em São Paulo que você pega São Paulo e você vê como é burocrático o processo também. Mas também não é mais fácil você ajeitar um estado como Alagoas do que um estado como São Paulo, sim, né? lógico. Não, Com certeza. é muito Mas macro, não né? vamos tirar também o mérito de Alagoas. Lógico. Essa referência. Porque tem Né? muita cidadezinha pequena, né? E também não vai pra que frente, não né? vai pra frente de jeito nenhum. É verdade. Tivemos uma aula hoje aqui, Foi né? muito bom. Não, se deixar, tem mais 500 perguntas. Tô dizendo a você que dentista não entende do negócio. Então vamos. Estou satisfeita. E você, doutor Luiz? Muito bom, muito Aprendeu bom. um Agradeço. bocado. Eu aprendi- Na verdade, eu aprendi- aprendemos um pouco nos bastidores, né? A gente já conversou um bocado, né? Quando escolhemos você. Então, assim, de um certo A gente tem que modo. agradecer doutor Bruno, viu? Doutor Bruno também Agradecer fez ao Dr. Bruno, mas de um indicação. certo modo, né? Tudo que a gente está trazendo aqui para você, nós tivemos essas boas experiências, de modo que você sempre foi solícito com a gente, né? De modo que você acabou destrinchando todo O que estava embolado. umas questões meio difíceis, né? Eu acho que não conseguiu lidar bem com o encaminhamento da empresa, a parte da contabilidade anterior, e você conseguiu, de uma forma muito rápida, Destrinchar. ter uma celeridade muito grande em relação à nossa empresa. Então, hoje a nossa empresa está muito bem, graças a Deus, e poderia estar melhor se não fosse aquilo, né? Mas a gente agradece muito a você por tudo isso. Então, isso aqui, tudo que ele falou, né? Todas as experiências... A gente bate o martelo e A gente assina bate o embaixo. martelo, com certeza. Então, para você, dentista, que você não tem, né? Tem dúvidas em relação a essas questões que a gente falou, se você não sabe nada disso, então alguma coisa pode estar errado. Então, no mínimo, tente ver de novo com o seu contador, veja se vale a pena realmente, veja se você está na alíquota adequada para você, né? Se vale a pena fazer pessoa física, pessoa jurídica, como foi elucidado aqui no nosso podcast. Qualquer coisa, como é que a gente acha nas redes sociais, hein? É Hugo Gomes Contador. Hugo Gomes Contador. E também eu queria agradecer ao doutor Luiz, à doutora Priscila, porque é meu primeiro podcast. Eu tinha um Aí. tabu, eu falei, eu tinha uma. Eu lembro que você não queria vir, Eu tinha uma política com essa parte de visualização e tal, de exposição. E eu disse, não, doutor Luiz, não vou. Mas da última vez que ele foi lá no escritório, eu disse, não, dessa vez eu vou. E agora eu quero que seja um hábito contínuo também. Que certeza. agradeço a vocês pela oportunidade também. Foi um papo super legal, super descontraído. Tentei trazer o máximo uma linguagem popular, não aquela conseguiu. linguagem técnica Entendi que a gente fala de tributação e tal. Mas, e quem tiver dúvidas, pode me seguir lá no Instagram, Hugo Gomes Contador. Estou à disposição para tirar dúvidas também de vocês. E meu escritório está de portas abertas para receber nossos amigos dentistas, odontólogos. Fala aí onde é seu escritório. Meu escritório fica hoje ele fica no Le Monde, sala 404. Ou seja, é por aqui. Todo dia a gente bate lá na É porta. só subir o andar. Ei, mas eu tenho uma notícia, infelizmente, Eita, não. Vai sair hoje, vai sair. ruim para vocês. A gente já tá de mudança já, a gente tá indo para uma casa ao lado do Pierre Chalita, na Mas Pajuçara. é perto. É Mas, Palhaçada, a gente vem, toma água de coco, já conversa um pouquinho sobre contabilidade, tá tudo É certo. verdade. Hugo, muito obrigada. Obrigado tá? a vocês. Foi... Vou pedir pra esse povo que mandou um monte de pergunta encher seu direct aí, viu? Pode arrochar. Gente, vocês me acham no Priscila Vital F. Você falou o seu hoje? Não, Fala, Dr. não. Luiz Cardoso. Dr. Luiz Cardoso. Vocês me acham no Priscila Vital F, tá? Lembrando que de 15 em 15, terça-feira, lançamos episódio novo. Tivemos episódio agora com contador. O próximo é com dentista. A gente vai ficar revezando agora. Você deu abrir as portas, viu? O Vai contador ser pode da- vir direto então vai agora, ser- né? Pode vir, direto. portas abertas. Vai ser um não dentista e um dentista. Um não dentista e um dentista. A gente vai... Você abriu as portas aí, tá? Então vamos trazer bastante novidades pra vocês, tá? Até a próxima. Abraço. Massa, velho.